Oi pessoal, eu sou a professora Bruna e nesse vídeo nós vamos ver sobre o Teorema de Pitágoras. E aí, tem dúvida? O Teorema de Pitágoras é uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. O triângulo é uma figura de 3 lados e quando eu falo que ele é um triângulo retângulo, o nome já me diz, retângulo. Ou seja, tem um ângulo reto, que é a mesma coisa que dizer que tem um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo é um triângulo especial que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui uma figura que representa um triângulo retângulo. Percebam que o meu ângulo reto está aqui, ó. Então, meu ângulo reto está no A. Então, eu digo que esse triângulo é retângulo em A, ou seja, o seu ângulo reto, o seu ângulo de 90 graus, se localiza em A. Os lados do triângulo retângulo possuem nomes especiais, catetos e hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, a hipotenusa seria o lado BC, ou o lado A. Então aqui seria a hipotenusa e os catetos são os demais lados. Então aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Então lembre-se, sempre a hipotenusa está localizada em frente ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados nós chamamos de catetos. O Teorema de Pitágoras é dado por essa fórmula. Traduzindo essa fórmula ficaria hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então nós temos aqui uma fórmula que está relacionando os lados de um triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulos retângulos. E para que serve esse Teorema de Pitágoras? Ele serve para descobrir um dos lados. Eu vou te dar pelo menos 2 lados e você pode descobrir o outro. Então, eu te dou a hipotenusa e um cateto para você encontrar outro cateto, ou te dou os 2 catetos para encontrar uma hipotenusa. Vamos considerar que em cada lado desse triângulo eu construí um quadrado. E no caso, se aqui vale A, aqui também vale A. Se aqui vale B, aqui também vale B. Se aqui vale C, aqui também vale C. E eu vou calcular a área de cada um desses quadrados. No caso aqui vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. Aqui vai ser B vezes B, que é B ao quadrado. E aqui vai ser C vezes C, que é C ao quadrado. Percebam que o A ao quadrado tem que ser igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado de lado igual à hipotenusa tem que ser igual à soma das áreas dos quadrados de lados iguais aos catetos. Como assim? Imagina que nós temos aqui um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5, um cateto mede 3 e o outro cateto mede 4. A área desse quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. A área desse quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. A área desse quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E percebam que quando eu somo a área dos quadrados formado pelos catetos, vai dar a área do quadrado formado pela hipotenusa. Então, 16 mais 9 dá 25. Essa é uma das demonstrações geométricas do Teorema de Pitágoras. Aqui tem um GIF com a demonstração do Teorema de Pitágoras. A área do quadrado formado pela hipotenusa tem que ser igual à soma das áreas do quadrado formado pelos catetos. A gente percebe a água descendo, tudo que estava aqui no quadradinho da hipotenusa encheu perfeitamente os quadradinhos do cateto. Nós temos um tipo de triângulo retângulo muito importante, que é o triângulo 3, 4, 5. Quer dizer que sempre que o triângulo tem lados múltiplos de 3, 4 e 5, ele é retângulo. O primeiro triângulo, os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Vamos jogar esses valores na fórmula. Ficaria 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado é 16. E 9 mais 16 é 25. Beleza. Percebam que esse triângulo aqui, eu só peguei os lados e multipliquei por 2. Então aqui 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8 e 5 vezes 2 dá 10. Então pela nossa regrinha aqui, ele é um triângulo retângulo. Vamos ver se é verdade. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Se eu somar 36 mais 64, vai dar 100. Então ele também é
retângulo. E se eu fizer a mesma coisa para esse triângulo, vai dar certo. Os lados dele são multiplicados por 3, ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Tá, mas para que eu preciso saber isso? Vamos supor que eu tenho um triângulo em que a hipotenusa é 5 e o cateto é 4. Sem fazer nenhum cálculo, eu já sei que o outro cateto vai ser 3. Ah, eu tenho um triângulo em que esse cateto é 15, esse cateto aqui é 20, e eu percebo que 3 vezes 5 é 15 e 4 vezes 5 é 20. Então, eu sei que aqui vai ser 25. Por quê? Porque eu multipliquei aqui por 5, aqui por 5. Então, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 5. Mas tome bastante cuidado. O múltiplo de 5 tem que estar sempre na hipotenusa. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? Então, eu quero saber essa altura aqui. Eu posso fechar aqui, ó, e forma um triângulo retângulo. Fiquem atentos que muitos exercícios de geometria dá para fazer um triângulo retângulo. Eu sei que aqui é 10 km. Se aqui é 8, aqui também é 8. Eu já sei que a altura do prédio é 200. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 200. Basta, então, descobrir qual que é esse comprimento. Aí eu vou somar com 200 metros e vai dar a altitude do balão. Vou redesenhar o triângulo. Ele é retângulo, porque aqui tem um ângulo reto. Aqui é 10 km, aqui é 8 km e aqui é x. Então, eu vou usar a fórmula. A fórmula é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa vale 10, então vai ficar 10 ao quadrado, igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Porque um dos catetos é 8 e o outro cateto é x. Para ficar mais fácil, eu vou só inverter a ordem, sem mudar sinal. Vai ficar 8 ao quadrado mais x ao quadrado, igual a 10 ao quadrado. Resolvendo vai ficar 64 mais x ao quadrado, né? Não tem como resolver o x ao quadrado, igual a 100. Esse 64 eu vou passar para lá negativo. Fica x ao quadrado igual a 100 menos 64. 100 menos 64 dá 36. Sempre que está ao quadrado, eu passo com a operação inversa. O inverso de potência é raiz. Então, vai ficar x igual raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Quer dizer, então, que esse pedacinho aqui, ó, mede 6 km. O desenho está bem proporcional, né? Lembrando que 1 km é 1000 metros. Então, 6 km são 6.000 metros. Quer dizer, então, que a altitude, ou seja, a distância do chão até o balão, é 6.200. Letra B. Ah, Bruna, mas você lembra que você falou de um tal de triângulo 3, 4, 5? Eu percebi que esse cateto só multiplicou por 2, ó, 4 vezes 2. E a hipotenusa multiplicou por 2 também, 5 vezes 2. Quer dizer que aqui, então, vai ser 3 vezes 2, que é 6. Então, eu já ia achar direto quanto que vale esse comprimento, sem fazer nenhum desses cálculos. Já economiza bastante tempo na hora de fazer um vestibular ou Enem. Na figura anterior, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a, ó, eu já tenho um triângulo retângulo. Eu sei que esse lado mede 90. Essa parte aqui do corrimão eu vou chamar de x. E essa parte aqui, apesar de não estar indicado quanto que vale, eu sei que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes 24. 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Então, 120. Então, eu tenho um triângulo retângulo, aqui mede 90 e aqui mede 120. Eu já bati o olho aqui e já sei que ele é um triângulo 3, 4, 5. Que olha aqui, ó, 3 vezes 30 dá 90. 4 vezes 30 dá 120. Então, 5 vezes 30 vai dar 150. Então, já sei que aqui vale 150. 150 centímetros. Então, eu sei que essa parte do corrimão mede 150 centímetros. O corrimão todo vai ter 30 mais 150 mais 30. 210 centímetros, que é a mesma coisa que 2,1 metro. Ah, mas eu prefiro fazer com cálculos. Não tem problema. Eu ia usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa nós não sabemos. Então, vai ser x ao quadrado igual a cateto ao quadrado, 90 ao quadrado, mais 120 ao quadrado. 90 ao quadrado é 90 vezes 90, que dá 8.100. 120 ao quadrado vai ser 120 vezes 120, que dá 14.400. Somando os dois, vai ficar 22.500. Aí eu lembro que aqui está ao quadrado, então eu vou passar com a operação inversa, que é a raiz. Ah, mas eu não sei qual que é a raiz de 22.500.
Então eu teria que fatorar, mas eu poderia fazer assim também, ó. Eu sei que 22.400 é 225 vezes 100. Aí quando está multiplicando, eu posso tirar a raiz de cada um. A raiz de 225 é 15 e a raiz de 100 é 10. Então ficaria 15 vezes 10, que é 150. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm, que tenha ficado encostada no bolim de raio 2 cm, conforme ilustra a figura 2. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto A como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolim? Falou então que a bocha, que é essa bola maior, tem um raio de 5 cm e que o bolim tem um raio de 2 cm, que é esse menor. Eu quero saber a distância D, para depois eu fazer a razão. Como eu disse nos exercícios anteriores, eu tenho que tentar fazer um triângulo retângulo. E olha aqui, ó, eu vou ligar esses dois centros, fechar aqui e traçar um segmento paralelo a D. Aqui é o valor que eu quero encontrar, o D. Esse valor aqui, ó, é o raio da bocha mais o raio do bolim. Porque percebam que daqui até aqui é o raio da esfera maior e daqui até aqui é o raio da esfera menor. O raio da esfera maior é 5 e da esfera menor é 2. Então quer dizer que essa medida aqui, ó, é 7. Agora eu tenho que descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui. Eu sei que daqui até aqui tem 5 centímetros e daqui até aqui tem 2 centímetros. Eu posso pegar essa distância e transferir para cá. Ó. Aqui tem 2 centímetros. Se do centro da esfera maior até o chão tem 5 e esse pedacinho aqui tem 2, eu sei que esse outro vai ter 3, porque a soma tem que dar 5. Então eu sei que esse pedaço vale 3. Pronto, formei meu triângulo retângulo, eu tenho dois lados, dá para descobrir o outro lado, usando o teorema de Pitágoras. Vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é 7 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado mais d ao quadrado, igual a 7 ao quadrado. Resolvendo, fica 9 mais d ao quadrado, igual a 49. d ao quadrado, igual a 49 menos 9. d ao quadrado igual a 40. Basta, então, eu tirar a raiz de 40. Não tem raiz exata, então eu teria que fatorar. Mas eu percebo que 40 é 4 vezes 10. Então vamos pegar aí as manhas, né? Para fazer mais rápido. Por que eu deixei 4 vezes 10? Porque eu sei que a raiz de 4 é 2 e o 10 não tem raiz. Então ficaria 2 raiz de 10. E não adianta fatorar ele. Porque fatorando 10 vai dar 2 vezes 5. Então não vai dar para cortar nada. Beleza. Então o valor de D é 2 raiz de 10. Nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolim? Lembrando que o bolim é a esfera menor. Então eu quero fazer a razão, ou seja, a divisão entre o valor de D e o raio da esfera menor. O valor de D é 2 raiz de 10 e o raio da esfera menor é 2. Posso então dividir o 2 por 2, que vai dar 1 raiz de 10, que é a mesma coisa que raiz de 10. Então, letra E.